a gente está muito feliz até porque hoje nós temos cerca de 30 pessoas da nossa igreja fazendo o curso do Labrê. E então, as pessoas já têm essa vontade de ver o Rodolfo. Ele é nosso professor querido, um dos nossos professores queridos, né? E tem abençoado muito a nossa igreja. 30 pessoas para a gente é muita gente para o tamanho da nossa igreja. E o curso de Teologia do Labrê é um curso de 1 ano para pessoas que estão querendo amadurecer na fé cristã, né? Crescer na fé cristã. Então, eu queria te desafiar também para orar sobre isso. E eu creio que no ano que vem, só no meio do ano, abre outra turma. Só no ano que vem, né? No ano que vem. Então, no ano que vem, vão abrir outras turmas. É um curso super acessível, totalmente online, profundo, custoso de se fazer. Você vai gastar aí 3, 4 horas da sua semana para fazer, mas vale muito a pena. Os módulos de fé, esperança e amor têm abençoado as nossas vidas e têm abençoado e vão continuar abençoando a nossa igreja, porque nós estamos sendo capacitados pelo próprio Senhor a manejar bem a palavra dele, para que possamos ser uma bênção na vida de vocês. Então, isso é muito bom. Vem cá, Rodolfo. Hoje ele está lançando o livro dele aqui com a gente, vai trazer uma palavra em cima disso. Vamos orar por ele. Jesus, obrigado pela vida do Rodolfo, por quem ele é, Senhor, pelo Senhor ter encontrado ele e como ele contou para a gente nas aulas, no meio de dúvidas, no meio de a fé cristã balançando, ele encontrou pessoas que puderam abençoá-lo e trazer para ele um caminho de conhecê-lo verdadeiramente, de ter uma resposta respostas honestas à tua palavra, e ele resolveu abençoar o Brasil com isso, através do Labri. Então ele e o Guilherme começaram aqui em Lagoa Santa, o Labri Brasil, que tem abençoado tantas igrejas e tantas pessoas, e trabalhado, caminhado junto com pessoas que têm tido dificuldades em lidar com a fé cristã no seu dia a dia. Então nós abençoamos a vida dele e pedimos, Senhor, fala conosco por meio da vida dele nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, irmão. Som. Alô? Estão ouvindo, irmãos? Paz de Cristo. Um bom dia a todos. Queria dizer, João, Bela, que é uma alegria sempre estar aqui nessa igreja, uma igreja irmã, porque a gente comunga de vários dos princípios teológicos, e principalmente aquele que tem em Cristo Jesus, né, o centro de toda a nossa fé e o sentido das nossas vidas. Né? Enquanto muitas igrejas enfatizam muito o lugar do homem, o que o homem quer nesse mundo, a gente enfatiza Cristo, porque a gente sabe que quanto mais a gente encontra Cristo, mais a gente se encontra. E hoje eu queria compartilhar uma palavra, né, que tem a ver, gente, com este livro aqui, antes da gente ler a palavra, que é O Cristão e a Arte em um Mundo em Desencanto. Gente, é um livro que é fruto aí de 25 anos, eu até conto um pouquinho da história, né, do porquê que eu fui lidar com esse tema da arte, mas tem a ver, gente, com o meu estudo de teologia em Londres e pela providência de Deus, gente, e pelas linhas, né, que Deus escreve na nossa vida, eu comecei a trabalhar no contraturno lá do estúdio de teologia, em um cinema que é considerado a catedral do cinema da Europa, que é o Odeon, da Leicester Square, que é no formato de uma igreja, toda em granito preto, com torres. E o que eu encontrei lá, João, e que aquilo tocou profundamente minha vida, é que basicamente toda aquela juventude, grande parte daquela sociedade que hoje tem pouco, né, de Cristo em termos de presença de igreja e devoção a Cristo, retira das artes grande parte do sentido para a sua vida. E não por acaso aquele cinema é uma catedral, né? E eu comecei, a partir dali, a refletir muito sobre isso. Olha, qual é a relação da fé cristã com as artes, com a beleza? Gente, todas as coisas se relacionam com Cristo, né? A gente não pode receber essa dádiva de Deus como se fosse algo que vem do mundo para nós. Mas, de fato, a arte tem alguma relação com a fé e a gente tem que, digamos, colocar também esse lado da nossa vida sob o senhorio de Cristo. Então, gente, esse livro, no final, lá fora, né, no cantinho da livraria da igreja, eu vou estar lá para quem quiser uma dedicatória em relação a esse livro. E eu tenho um livro também que eu já lancei na igreja, né, João, quando era lá no hotel, que é sobre o Brasil, como que o cristão se relaciona com o Brasil enquanto nação e essa loucura que é a nossa cultura brasileira. Então, se você quer um olhar cristão para a cultura brasileira, a gente pode também ter esse livro lá disponível. Irmãos, eu vou ler alguns trechos da palavra. Nós vamos refletir hoje sobre erguer a beleza de Cristo diante de um mundo em desencanto, que tem a ver com o tema do livro, mas que é bem mais direcionado para as nossas vidas aqui hoje. Então eu vou ler Colossenses 1, 16 a 17, e depois eu vou ler outros trechos, né? Mas todos esses trechos vão ser recuperados à medida que a gente reflete sobre essa necessidade de que a beleza de Cristo Jesus
seja apresentada diante de um mundo que cada dia mais perde a convicção de que a beleza existe e perde o próprio sentido da vida quando nós não vemos mais nada na criação de Deus que não seja pura matéria, puro acaso, reflexo de uma explosão que levou por um acidente a todas as coisas. Mas quando nós de novo enxergamos beleza, enxergamos profundidade nas coisas, a vida passa a ter sentido. E o que nós veremos aqui é que Cristo é a síntese, o epítome. Cristo é o centro de toda a beleza da criação. Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 17, diz assim a palavra de Deus: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. E Paulo está falando aqui, gente, de Cristo Jesus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Irmãos, lembre-se disso. A Bíblia diz aqui que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Versículo 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, todas as coisas se mantêm, todas as coisas se mantêm unidas por meio dEle. João capítulo 1, versículo 1 a 3, versículos bem conhecidos, é o prólogo do Evangelho de João, falando também de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aqui ressoando muito de Colossenses, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Um pouco mais abaixo, João 1, versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo, este Verbo que era Deus, que fez todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas por meio dele, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E agora 2 últimos trechinhos, gente, para a gente iniciar a nossa reflexão sobre esses textos. João 12, versículo 32 a 33, Cristo fala aos discípulos, irmãos, e eu, quando for levantado da terra, olha que interessante, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E no versículo 33 explica o que Jesus queria dizer. E dizia isto significando o tipo de morte que havia de morrer. Esse versículo está falando da cruz. Cristo diz que quando ele estivesse sendo levantado da terra na cruz, ele atrairia todos até ele. E em João 3, versículo 14 e 15, olha só, gente, versículos que antecedem talvez aquele que seja o versículo mais conhecido na Bíblia, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é 3:16 de João. Mas João 3, 14 e 15, Jesus também fala da cruz. E ele fala o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, a gente tem que lembrar dessa história, né? Que todos aqueles que estavam cobertos de chagas no povo de Israel, quando olhavam para a serpente erguida por Moisés, eles eram curados. E Jesus faz essa analogia, olha que interessante. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado. Jesus está falando aqui da cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar de novo, irmãos? Pedir para que essa palavra possa falar aos nossos corações, um tema talvez diferente, né, daquilo que geralmente é pregado na igreja nos domingos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez, porque o Senhor é a palavra viva, e o Senhor mesmo diz que as tuas palavras são espírito e são vida, e elas geram vida no nosso coração. E a minha oração esta manhã é que o Senhor fale a esta igreja tão querida, Deus, que o Senhor fale poderosamente sobre Cristo Jesus como centro de toda a beleza, de todo o sentido e de tudo aquilo, Deus, que traz esperança e que traz vida em nossos corações diante de um mundo que está sem esperança, que está sem sentido e sem significado. Pai querido, que o teu Espírito fale aos nossos corações esta manhã, cada um, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, falar sobre esse tema hoje tem 2 desafios, né? Primeiro, porque falar de beleza e arte relacionado ao evangelho, né, não é muito comum, não é muito corriqueiro que nós ouçamos palavras sobre isso na igreja. E o segundo, gente, é porque hoje é dia das mães, né? Então, talvez muitos esperavam, vai ter um sermão falando sobre a maternidade, a importância das mães. Irmãos, falar sobre o tema da arte e da beleza tem a ver com nossas vidas e tem a ver com a vida de pais, de filhos, de mães, porque a arte e a beleza são experiências muito presentes na vida que Deus nos deu, da forma que Deus nos criou. A arte é tão presente na nossa vida que muitas vezes a gente não percebe a sua quase onipresente, né, companhia das nossas caminhadas no dia a dia. Quando nós nascemos e logo cedo nós ouvimos canções de ninar, ou quando nós cantamos canções de ninar para os nossos filhos, é a arte fazendo um serviço daquilo que Deus colocou ela como dádiva. Quando, por exemplo, alugamos ou compramos um apartamento, uma casa, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é assim, puxa vida, eu vou tirar esse branco dessa parede, essa casa está muito vazia, eu quero o quê? Eu quero decorar esse lugar, eu quero trazer beleza para o nosso entorno. Olha só, gente, isso é algo que é tão próximo das nossas vidas que a gente não consegue, via de regra, permanecer em lugares que não tem nada que se relacione àquilo que é belo, àquilo que é agradável, àquilo que é artístico. As nossas próprias roupas têm a ver com arte, suas cores, suas estampas, suas logomarcas, né, hoje principalmente, os estilos de roupa, tudo isso tem a ver com criatividade, com arte, e isso também envolve a nossa vida. As músicas que nós cantamos, o quanto a arte nos serve à vida por meio daquilo que nós cantamos e ouvimos no dia a dia. A arte serve, por exemplo, no contexto da igreja local, quando nós adoramos a Deus em louvor. A música é essa dádiva da arte que está servindo ao propósito de auxiliar na edificação do povo de Deus, do corpo de Cristo. Os filmes que assistimos, os romances e livros que lemos, a poesia que nos encanta, nos ergue muitas vezes a transcender a nossa rotina do dia a dia, a arquitetura que envolve os nossos ambientes, a dança que move nossos corpos e assim por diante. A arte, como dissemos, é uma dádiva dada por Deus para enriquecer as nossas vidas. E isso, irmãos, está totalmente conectado com a criação, a forma que Deus criou as coisas. Eu costumo brincar que Deus poderia ter criado um mundo monocromático, concordam? Um mundo em que não houvessem cores, em que não houvesse essa diversidade de sabores, um mundo em que não houvesse a riqueza da música que chega aos nossos ouvidos. Irmãos, se você parar para pensar no deleite de ouvir uma música, é um milagre. Por quê? Você não tem nada visível entre você e aqueles que tocaram aqui no louvor. Mas simplesmente a música, ela atravessa esse espaço que está entre nós e os músicos e de repente chega aqui no nosso ouvido um aparelho extremamente complexo que manda sinais para o nosso cérebro, que decodifica tudo isso e deleita a nossa alma. Irmãos, cada deleite que nós temos em relação a algo que é artístico e que é belo, é uma dádiva de Deus a nós. Por isso, eu costumo falar, a gente não deve só agradecer a Deus antes de uma bela comida, né, após, né, um belo churrasco, ou para as pessoas que não gostam de carne, uma bela refeição e gostosa. A gente deve também agradecer a Deus após ouvir uma bela música, após assistir um belo filme, após ler um belo poema, após ter uma experiência de olhar a criação e se deleitar com as coisas. Nós lemos em Gênesis que Deus criou todas as árvores para dar semente segundo a sua espécie, e as árvores eram boas para alimento e também agradáveis à vista. Lá em Gênesis, a Bíblia já nos dá pista que Deus criou uma criação que comunica a agradabilidade, que comunica o deleite da alma, que é típico das experiências que nós temos como de beleza ou experiências artísticas. Dostoiévski, um grande artista cristão do século XIX, para mim, um herói da fé, né? A gente costuma ler aqueles livros de herói da fé, só tem missionários que foram para a África, morreram lá entre os indígenas. Gente, Dostoiévski é o herói da fé, né? Alguém que se converteu numa prisão na Sibéria e que, após aquele momento de conversão, colocou a vida dele praticamente a serviço de comunicar ao mundo uma arte insuperável por meio dos seus romances e que comunica como poucos a forma que a graça de Deus permeia as nossas vidas. E, portanto, vem dele aquela frase enigmática, né, de que a beleza salvará o mundo. O que ele queria dizer com isso?
É porque, de fato, ele sabia que o centro de toda beleza está na pessoa de Jesus Cristo e no Evangelho. Uma frase que ele disse, contrapondo, né, alguns materialistas da sua época, e ele viveu antes da Revolução, tá, gente, soviética e tudo que aconteceu no século XX, mas ele já antecipou grande parte do que viria. E ele dizia o seguinte para aquelas pessoas que falavam, não, o mundo é somente matéria, as experiências de beleza ou artísticas que nós falamos são coisas que nos alienam, né? São coisas que nos afastam dessa realidade material da vida. E Dostoiévski diz com todas as palavras, a arte é tão necessária para o homem como comer e beber. A necessidade de beleza e criatividade que esta incorpora é inseparável do homem. E sem isso, talvez, o homem não desejaria mais viver neste mundo. Sem arte, sem beleza, sem essa dádiva da boa criação de Deus. Lembre-se, irmãos, que depois de Deus criar todas as coisas, e viu Deus que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas tudo aquilo que é bom na criação de Deus pode ser usado a serviço de Deus ou abusado a serviço de outros propósitos. E não é diferente com a arte. E por isso, talvez, muitos cristãos tenham um pouco de temor das artes, porque hoje, né, o campo artístico ele é permeado de um tipo de politização ideológica, um tipo de imposição de um olhar para a realidade que não reflete o Evangelho. Irmãos, talvez uma das missões maiores que os cristãos têm é, de fato, de penetrar novamente no meio da produção artística, de ter grandes cristãos que hoje façam obras de arte que influenciem toda uma cultura, como sempre existiu na história da igreja. Nós vivemos em um mundo, como o título dessa pregação traz, um mundo que está desencantado. Um mundo em que, desde criança, nós somos ensinados que as coisas têm uma origem puramente aleatória, que todas as coisas evoluíram por um processo aleatório. Então, se essas coisas existem, uma árvore, se um animal existe, se essas coisas existem, elas não têm nenhum sentido por trás delas. Ora, irmãos, nós somos ensinados desde criança que água é somente H2O, quando, na verdade, a experiência dessa criatura de Deus que é a água, ela é experimentada não quando nós olhamos os componentes químicos da água, suas partículas. Nós experimentamos a plenitude da água quando a gente toma um banho em um dia de calor. A gente realmente sabe o que é água quando a gente toma um copo de água gelado após muita sede e um dia inteiro de trabalho. Nós sabemos o que é água, irmãos, quando nós olhamos a beleza das correntezas de um rio, ou nós chegamos na praia, principalmente mineiros, né? Uma alegria quando a gente chega na praia e todo mundo briga dentro do carro para falar quem viu primeiro o mar, né? Lá em casa é assim, os meninos brigam, fui eu que vi. Por quê? A gente percebe aquela grandeza, aquela beleza dos mares e dos oceanos. É ali, irmãos, que a gente encontra a água. A gente não encontra a água quando a gente estuda as suas partículas, porque aquilo ali já não é água, já é o quê? Uma equação sobre o que a água é, uma análise do que a água é. Mas a experiência das coisas na criação de Deus, elas se dão, irmãos, fora da nossa mente dividindo as coisas. É quando nós as experimentamos diante de Deus como dádivas. É quando nós recebemos todas essas coisas e falamos, meu Deus, essas coisas vêm de Ti. E elas são significativas, e elas são belas, e elas geram gratidão no nosso coração. Mas em um mundo em desencanto, as pessoas começam a perceber todas as coisas criadas como coisas indiferentes. Uma montanha não está ali somente para fornecer também uma experiência de beleza de uma grande paisagem. Uma montanha é somente o quê? Um objeto físico pronto para ser explorado por alguma forma de desejo econômico. A modernidade, nesse sentido, que trouxe muitos avanços em muitas coisas, irmãos, onde o homem se tornou o centro de tudo, ela passou, ao invés de se encantar com a beleza da criação e ser grato por todas as coisas criadas, a pergunta era como eu posso conhecer isso e dominar isso para que eu possa ter poder econômico e poder na minha vida. Esse foi o grande espírito que moveu as mentes que colocaram primeiro a ciência, primeiro a razão e depois a palavra de Deus e depois aquilo que nós temos a partir da fé em Cristo. Como disse Dostoiévski, se a beleza é algo que auxilia na salvação do mundo, como nós podemos agir diante de um mundo que vive em desencanto? Qual relação nossa fé tem com isso? Qual relação a nossa fé tem com uma cultura, como eu disse, que em grande medida a arte é utilizada somente para comunicar ideologias,
que você vai hoje no Museu de Arte Contemporânea e você quase não entende nada, né? Uma amiga nossa, professora de artes, e foi formada no contexto da Guignard, ela disse certa vez: Rodolfo, eu sempre levava meus alunos para as exposições do Inhotim. E uma experiência que eu tinha era de que no final das exposições elas falavam: professora, a gente não entendeu quase nada. E ela falou assim: Rodolfo, eu tirei um peso de mim quando eu falei assim, não, mas realmente tem muito pouco para entender. Mas veja bem, não que não existam grandes obras de arte e beleza naqueles contextos, é porque grande parte da arte produzida em nossos contextos, ela é uma arte muito esotérica, voltada para dentro. Não é mais aquela arte que quer encantar as pessoas, que quer comunicar beleza, que quer servir ao outro. Por isso, grande parte da arte de hoje, ela tem que ser lida. Você tem que ler um texto para entender o que está ali diante de você. E isso tira um pouquinho daquilo que é a função do que seria a arte. Ora, irmãos, e isso permeia tanto a cultura mais erudita, quanto também a gente pode chamar a cultura popular. A arte das periferias, né? A arte continua lá, mas também é abusada de muitas formas. O funk proibidão, no contexto do Rio de Janeiro, muito sensual, ou o funk ostentação, no contexto paulista. Certo aluno nosso no Labri trabalha com crianças e adolescentes nesse contexto, falou: Rodolfo, é impressionante. A vida daqueles meninos é completamente influenciada por aquele tipo de cultura, que usa a arte e o funk para seduzir os corações em busca de uma vida de ostentação, uma vida de riqueza. E isso leva muitos à própria criminalidade e assim por diante, como a gente tem visto nas notícias ultimamente. Ora, diante de tal crise, nós temos que reconhecer que retornar nossa vida para a beleza de Cristo é o início do caminho para uma resposta. Diante de um mundo em desencanto, irmãos, nenhum ativismo cristão, seja no campo da arte, seja no campo da cultura, vai solucionar nenhum problema. Nós devemos começar naquele que é o princípio de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Porque, veja bem, a própria experiência artística, olha que interessante, irmãos, ela requer presença do nosso corpo. Toda experiência de arte, ela requer uma presença diante daquele objeto de arte. Você tem que parar para ouvir uma música. Você tem que ir diante de um quadro e colocar a sua atenção diante dele. Você tem que tomar o seu assento, né, para assistir um filme. Você tem que ter atenção para ler um poema. Ou seja, a arte, diferente de outras atividades humanas, ela requer sempre o quê? Uma presença, um encontro com aquilo que está comunicando a arte e a beleza. Irmãos, em muitos contextos, na história da humanidade, a arte ela foi, digamos, denegrida, a arte foi diminuída, tá, gente? A arte foi muitas vezes censurada e proibida. Por quê? Porque havia uma crença, como entre os gregos e os próprios romanos, tá? Apesar de haver muita arte naquele contexto, mas havia uma crença de que este mundo material ele é inferior, ele é imperfeito, de que este mundo material ele não comunica a verdade, ele não comunica a beleza e que não pode comunicar. Olha que interessante, né? No próprio livro A República, de Platão, ele dizia que os artistas visuais eles tinham que ser expulsos da República. Por quê? Porque ao você contemplar uma obra de arte, você está se afastando daquela realidade que é o quê? Uma realidade que não é material. Uma realidade que está além desse mundo, o mundo das ideias, o mundo das formas. E Platão fala, olha, a única arte que vai ser permitida na República Virtuosa é a música, e a música racional. Porque a música racional vai ensinar o homem a deixar as paixões do seu corpo, tudo que é relacionado ao corpo, e vai se voltar para as coisas espirituais. Ora, irmãos, e é nesse sentido que a fé cristã é totalmente o inverso de tudo isso. Por quê? Porque, irmãos, este mundo material, este mundo em que nós temos nossos corpos, que nós vivemos nossas vidas do dia a dia, foi criado por um Deus que é bom. E não somente foi criado por um Deus que é bom, foi criado por um Deus que é bom e que diz ao fim de sua criação que toda a criação é boa. E é por aí, irmãos, que nós começamos a entender por que o mundo foi criado dessa forma. E aí a Bíblia nos traz, principalmente no Novo Testamento, a resposta a isso. E nós lemos em alguns versículos a resposta básica a isso. É porque o mundo, da forma que ele foi criado para Cristo, em Cristo e por meio de Cristo.
Irmãos, um grande teólogo do século XX chamado Hans Urs von Balthasar, é um suíço, tá? E ele escreveu grande parte da sua obra trazendo uma reflexão que é muito importante para os nossos dias. E ele disse o seguinte: o mundo foi criado com essas formas e com essa maneira com os nossos corpos, porque ele estava sendo preparado para receber a pessoa encarnada do Filho de Deus. Irmãos, a encarnação de Jesus é o grande desvelamento do mistério da criação. O fato de Deus ter vindo e habitado entre nós, com um corpo, e ter comido entre nós, e ser totalmente presente entre nós, desvenda, irmãos, um dos maiores mistérios que a humanidade já se perguntou: por que esse mundo tem essas formas? Ora, é porque ele foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Este mundo foi criado de tal forma que era como um grande palco aguardando aquele principal ato que Deus planejava, que era a encarnação do Filho de Deus. Por isso, irmãos, em João capítulo 1, nós lemos que o verbo que criou todas as coisas, o verbo que estava em Deus e era Deus, o verbo se encarnou e habitou entre nós. E aí, irmãos, nós não somente sabíamos e sabemos coisas a respeito de um Deus que habita distante. A partir do momento que Jesus se torna carne e corpo entre nós, nós vemos a sua glória. E nós vemos que a glória de Deus é cheia de graça e de verdade. Irmãos, e é por isso que a revelação de Deus por meio da encarnação, ela é maior do que qualquer revelação acerca de Deus. E o Evangelho diz muito claro: porque ninguém viu a Deus. E nós só conhecemos a Deus porque o Filho unigênito de Deus, ele se encarnou. E finalmente nós sabemos quem Deus é. Irmãos, se você tem dúvidas sobre quem Deus é, se você tem dúvidas acerca de Deus saber o futuro, o passado, destinar uns, destinar outros, lembre-se uma coisa: você só vai conhecer plenamente quem Deus é quando você olhar e contemplar a face de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a plena manifestação do Filho de Deus. E nesse sentido, irmãos, a fé cristã, ela se diferencia de todas as outras grandes religiões do mundo. Os judeus se escandalizaram com o Filho de Deus. Todas as vezes em João, irmãos, que Jesus falava "eu sou" diante dos judeus, eles pegavam em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque era blasfêmia dizer que um homem poderia ser Deus. Os muçulmanos, hoje a religião que mais cresce no mundo, não tanto por conversão, mas por número de filhos que as famílias muçulmanas têm, existe uma projeção de que em 2050 o Islã pode se tornar a maior religião do mundo, por questões puramente demográficas. Eles escandalizaram-se com a cruz, escandalizaram-se com o fato de Jesus ser o Filho de Deus. Então existe no próprio Corão essa frase de que não, Jesus não morreu na cruz porque Deus não permitiria isso, um grande profeta, ele não seria filho de Deus, mas Deus substituiu Cristo e no lugar dele colocou a Judas. Irmãos, quase metade da grande religião do mundo hoje crê nisso, e quem morreu na cruz não foi nem o profeta Jesus, quanto mais o Filho de Deus, porque primeiro, Deus não pode se tornar carne, e segundo, Deus não permitiria que um grande profeta seu morresse uma morte tão cruel. Mas nós, como cristãos, sabemos que Cristo é a manifestação plena da glória de Deus. Cristo é aquele que comunica, isso é muito importante, irmãos, primariamente Cristo comunica a nós a experiência do encantamento com sua beleza. Antes de nós refletirmos sobre Cristo com a nossa razão, nós somos capturados pela beleza da mensagem do Evangelho. Antes, irmãos, de nós seguirmos a Cristo, nós somos capturados pelo convite da presença de Cristo que diz: Rodolfo, segue-me. João, segue-me. Jesus Cristo não se explicava aos discípulos. Ele chegava diante daqueles que ele queria que o seguissem e ele dizia com todas as palavras: segue-me. Um grande quadro de Caravaggio, um grande pintor italiano, é Mateus e a vocação de Mateus na coletoria. E é muito interessante porque no quadro a própria figura de Jesus está meio sombreada, a técnica do claro e do escuro, e a luz toda está sobre duas coisas: a face de Mateus encantada com aquele chamado e a mão de Cristo que aponta para um cobrador de impostos e diz: segue-me.
Em Mateus capítulo 9, versículo 9, diz a palavra de Deus: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-me: segue-me. E ele o seguiu. O próprio Baltasar nos lembra que a experiência da fé cristã, ela deve se iniciar, tá, irmãos? Ela não termina aí, mas ela deve se iniciar sempre com encontros com Cristo, encontros renovados com Cristo. Lembra que eu falei sobre a arte? Que a gente sempre deve ter aquela experiência de presença. A fé cristã também, o que a anima, o que a desenvolve, irmãos, é nós termos uma experiência renovada de encanto com a beleza de Cristo. Não adianta para nós cristãos sabermos que Cristo é a verdade, estudarmos teologia, se no nosso dia a dia, irmãos, a gente não está se encantando diante dele. A gente não está se prostrando diante dele, declarando com todas as palavras: Senhor, Senhor, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Deus encarnado. E principalmente, irmãos, reconhecendo que o amor pleno de Deus se revela na história do Evangelho, na cruz de Cristo. Primeiro, o encontro com a beleza de Deus. Depois, nós seguimos, e é o mandato ético, né, aquilo que os antigos chamavam do caminho da bondade. Primeiro a beleza, depois a bondade, e em terceiro momento nós refletimos sobre aquilo que ocorreu conosco. O João comentou, né, sobre minha conversão, e eu muitas vezes falo, né, vim de uma família que não tinha religião, meu pai ateu, meu irmão se converteu ao espiritismo, o meu do meio, eu sou caçula, foi para o catolicismo, minha mãe no meio disso tudo ficou agnóstica, que ela falou assim: Rodolfo, já não sei mais o que eu creio, é tanta coisa diferente aqui em casa. Irmãos, aquele encontro com Cristo, por meio de uma pregação de um homem que não sabia ler a Bíblia, no bairro Jardim Riacho, Contagem, em Minas Gerais. A partir daquele momento eu fui capturado por um sentido de beleza e a experiência do Espírito, que para mim renovou todas as coisas do meu coração. E depois eu comecei a seguir, depois eu comecei a obedecer. Foi um processo, foram meses. E interessante, irmãos, depois da obediência, de saber que Cristo é o caminho, eu comecei a ter toda a curiosidade de saber mais sobre quem Cristo é. Aí veio a questão da verdade, da teologia, da leitura, de saber que Cristo é a sabedoria de Deus também. Mas veja bem, o que é importante nesse momento é sabermos que a experiência de Cristo e da beleza de Cristo é fundamental para a vida cristã. E isso, irmãos, tem relação também com as artes. Eu vou voltar a esse ponto. Dostoiévski, de novo, procurando um personagem para encarnar, incorporar aquilo que ele considerava ser o mais nobre, o mais belo, ele escreveu uma carta para a sobrinha dele, chamada Sofia. Ele vivia na época em Genebra, na Suíça, e ele disse o seguinte: olha, procurei Miguel de Cervantes e o Dom Quixote, procurei em Victor Hugo e o Jean Valjean, procurei nos grandes personagens. Mas Dostoiévski disse para sua sobrinha: mas só existe no mundo uma figura de beleza absoluta: Cristo. Essa figura infinitamente bela é naturalmente um maravilhamento infinito. Todo o Evangelho de João está repleto deste pensamento. João vê a maravilha da encarnação, a aparição visível do belo. Irmãos, por isso a gente começa a entender a frase de Dostoiévski de por que a beleza salvará o mundo. Porque ele cria piamente que toda experiência de beleza, de alguma forma, são analogias, são preparações, são antecipações do encontro daquele que é o centro da criação de Deus, que é Cristo Jesus. E no Evangelho de Deus, Cristo, como nós lemos em vários versículos aqui, ele afirma claramente que um evento vai ser aquele que vai levar as pessoas a atraírem e serem atraídas por ele. Um evento seria fundamental. Toda a vida de Cristo é plenamente bela, do nascimento à sua ascensão aos céus. Mas Cristo fala claramente, irmãos, e ele diz isso em vários momentos, de que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia a si todas as pessoas. E aqui, irmãos, nós vemos a beleza da cruz. E nós reconhecemos que a mensagem do Evangelho, ela nunca pode se afastar desse centro que é a cruz. Porque a cruz, irmãos, é, por assim dizer, aquilo que concentra tudo que tem e diz respeito ao ser de Deus.
E a cruz é aquilo que concentra e diz respeito a quem nós somos. Porque, como diria Pascal, um grande cristão do século XVII, jansenista francês, ele dizia o seguinte: quando nós encontramos a Deus na fé cristã, nós não encontramos somente a Deus, nós encontramos a Deus e a nossa própria miséria. Por isso nós encontramos a Deus na face do Redentor Jesus Cristo. Porque quando nós vemos Deus na cruz, nós vemos que Deus nos ama e que nós precisamos ser redimidos. Encontrar Deus na cruz, irmãos, é encontrar um joelho que se prostra diante daquele que vem nos salvar da nossa perdição. E Pascal dizia, os filósofos tentam encontrar Deus por meio da razão, da especulação, eles nunca vão encontrar Deus ali. Porque ninguém encontra a Deus sem encontrar a sua própria miséria. Porque encontrar a Deus sem encontrar a própria miséria levaria ao orgulho infinito que o ser humano tem no coração. Por isso nós encontramos a Deus em Cristo. E encontramos a Deus no Cristo crucificado. Porque é na cruz que Deus diz ao mundo que o Pai enviou seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Irmãos, e é na cruz que nós vemos o amor eterno de Deus direcionado a nós. E a cruz é, por assim dizer, o mistério que desvenda todos os outros mistérios da própria criação. Por que a criação existe? Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, e é o Deus encarnado, preparou todas as coisas para que em um mundo em que o pecado existisse, ele viesse demonstrar a graça e o amor livre de Deus por nós. Irmãos, por isso no louvor, e não foi combinado, né? Todas as músicas do louvor essa manhã falavam o quê? Das chagas de Jesus, da cruz de Cristo. Irmãos, esse é o epítome, esse é o supremo sinal e símbolo de beleza. Porque a cruz é aquilo que desvela o amor de Deus e a sua graça e misericórdia a nós. Então, irmãos, se você encontra a Deus e quer encontrar a Deus, lembre-se, você vai encontrar a Deus na face de Cristo e Cristo crucificado. Porque a cruz significa não só que Deus nos ama, mas que nós precisamos ser perdoados. O mundo antigo não reconhecia a cruz. A cruz era um instrumento de assassinato. Irmãos, nos termos contemporâneos, a cruz seria como uma cadeira elétrica. Era a forma do Império Romano mais cruel assassinar criminosos, pessoas que desafiavam o poder do império. Cícero, um grande senador romano, um grande, digamos, articulador da própria língua latina, né? Todos que querem conhecer a beleza do latim têm que ir até Cícero. Ele escreveu 60 anos antes de Cristo, ora, que a cruz nem seja mencionada entre cidadãos romanos livres, porque é de uma vergonha terrível. O mundo antigo não conhecia a cruz, o mundo antigo não sabia o que era a cruz. E de repente surge uma comunidade de fé, que começa, a partir dos primeiros séculos, irmãos, a colocar a cruz como seu símbolo máximo. E aqui, irmãos, eu não quero dizer que o cristão tem que andar com cruz no peito, colocar a cruz em todo lugar. A cruz, ela é proclamada, a cruz, ela é crida, a cruz, ela é cantada, como nos louvores, a cruz é pregada do púlpito. O importante é que a cruz vai se tornando, com o passar do tempo, aquele símbolo máximo de beleza. Aquilo que era um símbolo de vergonha se torna o quê? Transfigurado, porque nós sabemos que na cruz é revelado o amor de Deus por nós e que nós precisamos de redenção. No século IV, um dos grandes pregadores da história da igreja, chamado de Boca de Ouro, João Crisóstomo, numa das suas grandes homilias, ele diz o seguinte: nenhuma coroa imperial, gente, século IV, tá? A gente está falando de 350, 360, o cristianismo tinha acabado de ser considerado uma religião livre no Império Romano. Nenhuma coroa imperial poderia adornar como a cruz, apreciada por todo o mundo. Aquilo que antes todos abominavam é agora uma figura zelosamente procurada por todos, encontrada em toda parte, entre governantes e plebeus, entre homens e mulheres, entre virgens e matronas, entre escravos e nascidos livres. A cruz pode ser vista em toda parte. Celebrada no lar, no fórum, nos desertos, nas ruas, nas montanhas, nos vales, no mar, nos barcos, nos navios, nas ilhas, nas camas, nas roupas, nas armas e nos quartos. Entre aqueles que dançam extasiados e entre grupos de ascetas sombrios.
Assim, todos estão verdadeiramente ansiosos por essa dádiva milagrosa, essa graça indescritível. Irmãos, a beleza de Deus e do Evangelho são concentrados no que a cruz significa para nós, que é o amor de Deus a nós e o nosso reconhecimento de que nós precisamos de um Redentor. Aplicações disso tudo para as nossas vidas e uma conexão importante com a arte, tá? Que seria basicamente o tema do livro, né? Seria somente um dos pontos aqui desse momento que nós caminhamos para uma conclusão. Em um mundo profundamente desencantado, irmãos, nós temos que apresentar ao mundo a beleza de Cristo. A igreja muitas vezes quer alcançar um mundo muito racional, muito científico, muito tecnológico, com os termos do próprio mundo. Racionalidade, ciência, claro, isso é importante. Eu mesmo sou parte da Associação de Cristãos na Ciência do Brasil. Mas veja bem, o que o próprio Balthasar e outros têm afirmado é: nunca deixem de proclamar ao mundo a beleza de Cristo. Nunca deixem de forma criativa, nas pregações, nas nossas interlocuções públicas, proclamar ao mundo que Deus é um Deus gracioso que nos salva por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Cristo Jesus é o centro de toda possibilidade de beleza na criação. A arte tentou por um tempo se tornar uma mediadora entre Deus e os homens. O movimento romântico achou o seguinte, que com o declínio da religião e o aumento da ciência, do materialismo, as artes iriam conferir aos homens os significados da vida. Irmãos, um grande fracasso. Mas grande parte da arte contemporânea ainda continua com esse tipo de anseio, de que a arte seria um tipo de produção cultural que trabalha como uma religião para nós, que desvenda os grandes mistérios. Por isso os artistas muitas vezes são tidos como gênios incompreendidos, pessoas que ninguém, fora da caixinha, pessoas que vivem na boemia, fora do contexto social. Nada disso, irmãos, reflete aquilo que Deus quer para as nossas vidas e nossa relação com a arte. Nós necessitamos primeiro, irmãos, erguer diante de um mundo em desencanto, de forma criativa e de forma ousada, no poder do Espírito, a palavra da cruz, do Evangelho e da graça do amor de Deus. Grande parte do que tem escandalizado o mundo em relação à igreja, irmãos, é porque a cruz saiu do centro. É porque o Evangelho, em muitos contextos, tem se tornado o quê? Uma palavra de afirmação dos anseios humanos. Irmãos, Deus quer nos dar muitas coisas, mas antes de nos dar muitas coisas, Ele quer dar Ele mesmo. Ele quer se doar a nós. E para Ele encontrar o meu e o seu coração, nós precisamos encontrar Ele como aquele que nos salvou dos nossos pecados. A palavra da cruz não pode deixar de ser proclamada diante de um mundo que quer somente bens restritos a essa vida. As pessoas precisam de esperança. As pessoas precisam de sentido. As pessoas estão cansadas, irmãos, daquilo que não traz significado na vida. E a cruz de Cristo, assim como transformou o mundo de cultura romana, extremamente erudito, extremamente rico nas suas proezas materiais, aquele mundo passou cada dia mais a reconhecer que nós precisamos de salvação, que nós precisamos da graça de Deus. E esse mundo contemporâneo precisa disso. Porque apesar do seu vazio interior, ele continua desesperado, num trilho, indo para ninguém sabe onde, correndo, né, para produzir, consumir cada dia mais. Mas tudo isso não tem um significado último, porque o significado último de todas as coisas é a cruz de Cristo. Balthasar disse também sobre esse ponto: nossa situação hoje, nesse mundo moderno, demonstra que a beleza requer para si pelo menos tanta coragem e decisão quanto a verdade e a bondade. E a beleza não se permitirá ser separada e banida de suas duas irmãs sem tomá-las consigo em um ato de misteriosa vingança. Traduzindo, se nós não proclamarmos e vivermos a beleza de Cristo, as pessoas não vão querer a bondade e as pessoas não vão encontrar a verdade. O Evangelho de Cristo é a porta de entrada para que nós sejamos bons e nós busquemos verdade. E isso requer o Evangelho proclamado diante de um mundo incrédulo. O segundo ponto, nossas próprias vidas devem incorporar essa beleza, sendo a maior obra de arte disponível ao mundo. Assim como as Escrituras dizem, por meio de Paulo, que nós somos cartas vivas,
a gente pode inferir indiretamente que nós somos a obra de arte mais disponível que as pessoas têm para ver de alguma forma a beleza de Cristo. Irmãos, por isso, Francis Schaeffer, um missionário cristão da década de 40, 50, foi para a Europa, fundou o L'Abri, ele dizia, com todas as palavras, nenhuma obra de arte é mais importante do que a própria vida do cristão. E todo cristão é chamado, desta forma, a ser um artista no mundo. A vida do cristão deve ser uma manifestação de verdade e também de beleza, em meio a um mundo perdido e desesperado. Efésios capítulo 2, versículo 10. Irmãos, as traduções ocultam isso da nossa vista, mas olha que interessante o que Deus nos fala pela palavra. Porque nós somos, Efésios 2, 10, poema. E isso é traduzido como criação. Mas se nós lemos criação, a gente não percebe que nós somos obra de arte de Deus. Nós somos uma produção artística. Nós somos poema, está no grego original, de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós somos o poema de Deus para este mundo, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou 1 Pedro 3, versículos 3 a 4, Pedro usa as palavras também relacionadas a toda a discussão sobre beleza. E ele diz, a beleza de vocês, olha só, a beleza de vocês têm que ser belos. Mas aí Pedro diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior aquilo que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo e que é de grande valor para Deus. Ou seja, nós somos chamados a viver uma vida bela. Não uma vida que ostente, né, um adorno externo, mas que ostente o quê? Boas obras, amor, justiça. Essa viagem ao sertão, irmãos, isso é uma obra bela, isso é belo. Enquanto muitos aí tentam usar a fé, né, para somente fins próprios, a igreja verdadeira de Cristo caminha para onde ninguém quer caminhar. Quer servir aqueles que são esquecidos, aqueles que são desamparados. Isso é belo, porque isso reflete o próprio evangelho. E um terceiro e último ponto. Se o encontro com a beleza em Cristo é o centro do evangelho neste mundo criado, para que nós tenhamos experiências de beleza, nós consideramos, gente, que a arte tem um papel a cumprir neste contexto de desencanto. Porque as experiências de beleza, de encanto que nós temos, muitas vezes dispersas no nosso dia a dia, irmãos, num filme que você assiste, numa música que você ouve, arte boa, tá, gente? Arte de qualidade. Preparam o nosso coração, irmãos. É como se fora, como diz um grande artista cristão, um cineasta chamado Tarkovsky, que foi perseguido pelo governo soviético. Ele dizia que os filmes dele eram como um arado, que preparava a terra do coração humano para se encontrar com a própria morte. A arte dele era uma forma de preparar as pessoas para o encontro com Deus e enfrentar, dessa forma, a própria morte. Por isso, um artista como Dostoiévski diz que a beleza salvará o mundo, porque todo encontro, mesmo que fragmentário, na correria do dia a dia, com algo que reflita a beleza do Evangelho, por várias formas, prepara nosso coração para o encontro com a verdadeira e plena beleza, que é Cristo Jesus e sua cruz. Arte e beleza estão fortemente conectados. E nós precisamos atentar a isso em nossas igrejas, irmãos. E aqui um apelo, e eu creio que esse é o ponto que o livro, né, o livro vai percorrer todo esse ponto aí, de como seria uma relação do cristão hoje com as artes a partir dessa consciência de que Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. E nós devemos, enquanto igreja, apoiar a vocação daqueles que são criativos e artistas do nosso meio. Muitas igrejas têm medo. Não, irmão, se você mexe com arte, vem fazer arte aqui dentro da igreja. Irmãos, existe esse lugar? É claro. Sempre grandes artistas serviram no contexto da igreja. Mas a gente precisa também de bons artistas cristãos para servirem, para, de novo, encantarem, irmãos, esse mundo que está em desencanto. Um grande exemplo, Terrence Malick, um diretor cineasta, né, que é um cristão, filmes dele são mais difíceis de ver, gente, mas não é porque é cult, não, tá? É porque ele realmente quer, por meio dos seus filmes, preparar nosso coração para ver, enxergar a beleza.
em muitos contextos, irmãos, porque o filme dele, de alguma forma, revela a cruz, a árvore da vida, uma vida oculta, todos os filmes dele vão trazer isso. Ele é, por um lado, vaiado por muitos, porque percebem que tem alguém ali querendo comunicar algo que tem a ver com o Cristo Jesus, e por outro lado, irmãos, são filmes que têm subvertido a alma e o coração de muitas pessoas. Não me esqueço, quando passaram a Árvore da Vida aqui, 2012, 2013, o próprio Zeca Camargo escreveu um artigo, na época ele era apresentador do Fantástico, dizendo que após assistir aquele filme, ele voltou a crer em Deus. Porque, de alguma forma, aquele filme comunicou que sem a graça de Deus, nossa vida não tem sentido. E isso tem ocorrido por muitos contextos, irmãos. C.S. Lewis, antes de se converter à fé cristã, um grande artista também, filósofo, ele foi batizado na sua imaginação lendo um conto fantástico chamado Fantastes, escrito por um pastor escocês chamado George MacDonald. Ele conta que após ler aquele livro, a imaginação dele foi totalmente cativada por aquilo que ele descobriu que era o Evangelho. Servos cristãos na área das artes sempre trouxeram ao mundo, irmãos, uma forma de enxergar a beleza do Evangelho. Abade Surré, criador da arquitetura gótica, Dante Alighieri, para muitos o maior poeta que já existiu sobre a face da terra, Petrarca, um renascentista que era um cristão e escrevia também, Fra Angélico com suas pinturas, Palestrina e a revolução na área da música, Andrei Rublev, um criador de ícones, que hoje é um herói nacional no contexto russo, Michelangelo, que quase passou por uma conversão no contexto da Reforma, Lorenzo Bernini, grande criador do Barroco, Hieronymus Bosch, Caravaggio, Johann Sebastian Bach, Mozart, Rembrandt, Vermeer, John Milton, Handel, Aleijadinho, Dostoiévski, Gogol, Van Gogh, Royot, T.S. Eliot, Tarkovsky, J.R.R. Tolkien, Messiaen, C.S. Lewis, Scorsese, Bono Vox, U2, Arvo Pärt, Adélia Prado, Malik, Fujimura, grandes artistas que encantaram não somente cristãos, mas um mundo que caminha no desencanto. Somos chamados, eu e você, de alguma forma, a sermos capturados pela beleza do Evangelho. Deus hoje nos desafia a sermos uma forma de expressão da beleza de Cristo ao mundo, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Espero que essa palavra tenha confrontado, consolado, inspirado o seu coração, porque Cristo Jesus, irmãos, é aquele centro de onde emana toda a beleza possível na criação. Qualquer experiência, uma flor bela, um arranjo, você pode agradecer a Deus porque aquilo tem relação com Cristo Jesus. Porque aquilo foi criado por Cristo, para Cristo e em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer neste dia. Ó Deus, que nós celebramos também a beleza da maternidade. Ó Deus, essa dádiva que o Senhor dá aos homens. De uma forma, Pai, que até aquele que é mau no seu coração, ele faz boas coisas pelos seus filhos, porque isso reflete a vontade do Senhor para a criação. Pai, nós te agradecemos pela beleza do Evangelho. Nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós temos, ó Deus, o segredo da criação desvelado. E a cruz de Cristo, Deus, é aquela que concentra todo o sentido das nossas vidas e da eternidade que nos aguarda. Que nós estamos perdidos e que Deus venha ao nosso encontro, se doando a nosso favor. Ó Pai, que a mensagem do Evangelho não saia de nenhum coração dessa igreja, da liderança dessa igreja, que a mensagem da cruz acompanhe cada um, Deus, para dizer a este mundo que não existe somente matéria e vazio, mas que todas as coisas são permeadas pelo amor e a graça de Cristo Jesus. Ó Deus amado, que o Senhor coloque essa palavra em nosso coração, que os artistas dessa igreja e que os artistas cristãos se levantem, Deus, para proclamar ao mundo que a beleza existe, mas que ela está em Cristo Jesus. E que, de alguma forma, toda experiência de beleza acaba conduzindo ao Evangelho da graça de Deus. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.